Olá a todos, hoje falaremos novamente sobre algoritmos e pseudocódigo, onde faremos alguns exemplos. Nós vimos que o pseudocódigo, nós temos algumas estruturas já definidas, como os terminadores de início e fim, variáveis, constantes, comandos de atribuição, de entrada de dados, comandos de saída de dados, comandos de seleção e comandos de repetição. Nós vimos que as variáveis são áreas de memória que armazenam um determinado dado, né? Elas são atualizáveis, ou seja, nós podemos reutilizar esta variável para botar novos valores. Ela pode representar uma célula de memória ou um conjunto de células de memória, depende do tipo. E os tipos são inteiro ou real, são os valores numéricos, né? Temos o caractere, que armazena um único dígito, e temos o texto, que armazena vários dígitos. A diferença, nós vemos aí na anotação, que o caractere tem aspas simples e o texto tem aspas duplas, né? Então, o texto é bem maior. E também temos o lógico, que armazena valores verdadeiro ou falso. Temos aí que as variáveis, elas possuem o campo de declaração de variáveis, que é o campo var. Dentro desse campo, nós podemos declarar quantas variáveis forem necessárias para a resolução do nosso problema. Então, nós utilizaremos a palavra var e depois declaramos as variáveis. Exemplos aí, x, que é do tipo inteiro, tem que ter essa sintaxe, né? Primeiramente, nós informamos o nome, 2 pontos e o tipo. Temos aí saldo do tipo real, sexo do tipo caractere, curso do tipo texto e teste do tipo lógico. Neste nosso fluxograma aqui do lado, nós temos essas variáveis N1, N2, N3, N4. E temos aqui a variável M. Veja que elas armazenam uma média, né? Então é interessante com N1, N2, N3 são notas, então provavelmente são fracionárias, né? 3,5, 7, alguma coisa, né? Então são do tipo real. Logo em seguida aqui nós temos duas constantes, né? Reprovado e aprovado. Então o que são constantes? São valores que não modificam, não são editáveis, né? Uma vez que você informou o conteúdo dela, aquele conteúdo não pode ser mais modificado. Para nós, no momento, não faz nenhuma diferença entre constantes e variáveis. Temos o comando de atribuição. O comando de atribuição armazena um dado em uma determinada área de memória. Nós temos aí o exemplo de x recebe 1, a gente pode ter essa noção de x recebe 1, ou seja, o valor 1 será atribuído a x. Se a gente dizer recebe é um pouquinho mais prático, né? Valor recebe x mais 1, xx é 1, já recebeu o valor 1, então valor receberá x, que é 1, mais 1, ou seja, valor receberá o conteúdo 2. Veja que a gente pode fazer operações antes de fazer a atribuição. Então, primeiramente, a operação, depois a atribuição. Temos aqui, valor recebe valor mais 1. Veja que o valor já tem aqui o conteúdo 2. Então, aqui eu vou pegar esse conteúdo que é 2. 2 mais 1 é 3. E o resultado dessa operação volta para a variável valor. A variável curso, que recebe o texto gestão de dados. Existe uma forma do usuário informar o dado que ele quer que seja armazenado, que seja utilizado. Aqui quem informou foi o programador, o desenvolvedor. Mas é possível que o usuário informe o dado, certo? Através do comando leia. Então a sintaxe é essa, é leia, parêntese, e aqui é a variável que vai receber esse dado. No exemplo aqui nós temos leia idade. Então se eu botar o comando leia idade, a tela ficará parada esperando o usuário informar um determinado valor. Quando ele digitar o valor e pressionar Enter, ele digitou será armazenado dentro dessa variável que está aqui entre os parênteses. Temos o comando escreva, que apresenta um texto para o usuário, geralmente na tela, né? Então, escreva informidade. Então, na tela do usuário aparecerá este texto, informe sua idade, 2 pontos. Então, você pode passar um texto ou pode passar vários, inclusive pode passar até variáveis. No caso aqui nós temos o exemplo, uma constante você possui, nós temos a variável idade e nós temos aqui a constante anos. Então vai apresentar na tela, você possui, se lá no comando anterior de leia a idade eu informei 30, então aparecerá, você possui 30 anos. Então isso daqui é interessante porque evita eu fazer 3 comandos escreva. Escreva, você possui, escreva idade, escreva anos. Você pode fazer inclusive muito mais, quanto seja necessário, ok?
Inclusive, é possível fazer uma operação aritmética utilizando as variáveis ou qualquer outra operação em cima deste dado que você está passando. Então, escreva, próximo ano você fará idade mais 1. Então, se eu digitei 30 da agorinha, ou seja, 30 está dentro da variável idade, então aqui será o cálculo, será feito o cálculo 30 mais 1, 31. Próximo ano você fará 31 anos. Temos aqui esse exemplo, declarando variáveis número 1, número 2 e resultado. Veja que eu declarei 3 variáveis no único comando, porém todas têm o mesmo tipo, que no caso é do tipo real. Vamos lá. Início do programa, fim do programa. Escreva, digite 2 números, esse texto aparecerá na tela. Leia número 1, que foi digitado, será armazenado na variável número 1. Logo em seguida, o que foi digitado aparece na variável número 2. Você poderia fazer também, leia número 1, vírgula número 2. Não tem problema. E logo em seguida nós temos resultado, recebe número 1 vezes número 2. Ou seja, aqui terá o resultado da multiplicação de número 1 por número 2. Logo em seguida, escreva resultado. Nos comandos de seleção, nós vamos selecionar grupos de comandos que serão executados. Então, ele desvia o fluxo da execução do programa baseado numa ocorrência lógica, ou seja, num determinado teste. No comando de decisão simples ou seleção simples, nós teremos a seguinte sintaxe: se condição, então atividade. Se essa condição for verdadeira, então essa atividade será executada. Vamos ao fluxograma. Venho aqui o fluxo do programa, faço o teste. Se essa condição for verdadeira, eu executo a atividade e sigo o fluxo do programa. Se não for verdadeiro, eu não executo nenhuma atividade aqui, passo direto e sigo o fluxo do programa. Também nós temos o se, então, se não. Neste caso, eu tenho uma atividade relacionada ao teste, caso ele seja verdadeiro, e também tenho uma atividade relacionada ao teste, caso ele seja falso. Okay? Então, nós temos aqui, se a condição for verdadeira, então executa a atividade verdadeira. E aqui, retornar falso, então executa o se não, atividade falsa. Okay? Vindo para o fluxograma, nós temos, se minha condição for verdadeira, eu executo essa atividade e sigo o programa. Se não, se isso daqui retornar falso, eu venho por aqui, executo essa atividade e sigo o fluxo do programa. Nas seleções múltiplas, nós vamos escolher uma opção entre várias. Vamos ver aqui o comando escolha. Então, escolha caso. Caso é uma variável de um tipo específico, digamos, inteiro. Então, se aqui for inteiro, eu vou botar valores aqui que são do tipo inteiro. Se for uma string ou um texto, eu vou colocar aqui valores do tipo texto. Certo? O importante é que faça sentido para a sua aplicação, ok? Então, escolha caso, que no caso aqui é minha variável, estando, e aqui os valores. Se for um valor 1, então executa a tarefa 1. Se for o valor 2, então executa a tarefa 2. Se for o valor 3, então tarefa 3. Se for o valor 4, então tarefa 4. Então, a gente pode simular essa estrutura de seleção utilizando aqui, novamente, os ifs, né? A diferença aqui é só o teste. Caso faça o teste, se caso for identicamente igual ao valor 1, então a tarefa 1. É o que está acontecendo aqui, né? Eu estou comparando esta variável com este valor aqui. Se caso for identicamente igual ao valor 1, então executa a tarefa 1. Se for, caso for identicamente igual ao valor 2, tarefa 2. Se for igual a 3, tarefa 3. 4, se for nenhuma delas, não executo nada e passo direto. Temos os comandos de repetições que servem para repetir um comando ou vários comandos de acordo com determinado teste. Vamos ver quais são eles. O primeiro deles é o enquanto. Enquanto um determinado teste for verdadeiro, faça. Essa é a sintaxe. Certo? Então, ele repete um bloco de comandos enquanto esse teste for verdadeiro. Então, eu executo o primeiro comando, o terceiro, o quarto, cinco, seis. Quando terminar, volto novamente para o teste e teste novamente. Se o teste continuar verdadeiro, repete novamente. Até que em algum momento esse teste seja falso. No momento que esse teste for falso, e aí eu saio da estrutura de repetição. Outra coisa, o teste é executado antes da tarefa. Significa o quê? Se eu for executar isso daqui pelo menos da primeira vez, se o teste já der falso de cara, então essa tarefa nem será executada. Ou seja, o enquanto executa de 0 a n vezes. Temos uma segunda estrutura de repetição que é o repita. Repita até que o teste seja verdadeiro. Quando for verdadeiro, para de repetir. Primeiro eu executo a tarefa e só depois é que eu realizo o teste. Ou seja,
O bloco de tarefas, o bloco de comandos será executado no mínimo uma vez. Vendo o fluxograma, então a tarefa será executada pelo menos uma vez, aí eu faço teste. E de cara, veja que ele repete na falsidade. Repete até que seja verdadeiro. É verdadeiro? É. Então, pra cá. É verdadeiro? Não. Então, faz o bloco de comandos de novo. Volta. Verdadeiro? Não. Faz novamente. É verdadeiro? Não. Faz novamente. Verdadeiro? É. Nós temos os operadores aritméticos, relacionais e os lógicos. Vamos lá. Aqui nós temos o operador soma. É um operador binário. Precisa de dois valores, A mais B. Concatenação é a mesma coisa de junção. Se eu tiver variável A, que é banana, e B é podre, se eu botar C, então C recebe A mais B, então C vai receber banana podre. Temos o operador menos, que serve para negação e também a subtração. Por exemplo, menos X vai trocar o sinal de X. Se eu botar A menos X, será a subtração de A por X. Também nós temos o B, também é um operador binário, precisa de dois valores. Cuidado aqui com a divisão, pessoal. No caso aqui, nós estamos falando de pseudocódigo, né? Então, vamos utilizar um único comando que serve para divisão. Atenção, algumas linguagens de programação têm um símbolo para divisão real e outro símbolo para divisão inteira. Imagine o seguinte, você tem 5 dividido por 2. Qual é o resultado? Depende de qual divisão você está utilizando. Na divisão inteira, 5 dividido por 2 dá 2, sobra 1. Na divisão real, 5 dividido por 2 é 2,5. Professor, como é só um símbolo, como é que eu vou saber? Se os dois operandos forem inteiros, por exemplo, 5 dividido por 2, inteiro, inteiro, então o resultado é um inteiro. Se um dos dois operandes for real, por exemplo, 5.0 dividido por 2, um deles é real, então o resultado vai ser real. Também temos o resto da operação inteira, só serve para inteiro, não faz sentido utilizar com reais. Então, por exemplo, 5 resto da divisão inteira por 2 dá 1. 5 dividido por 2 dá 2, resto 1. Temos a potência, 2 elevado a 3. Temos o incremento, ou seja, é uma variável que eu vou pegar o que já tem dentro dela e somar mais 1. É uma operação extremamente utilizada em computação. Eu pego a variável, vejo o conteúdo dela, somo mais 1 e o restante, o resultado dessa operação volta para dentro da mesma variável. Da mesma forma que nós temos o incremento, nós temos o decremento, que é subtrair 1. Valor recebe valor menos 1. Temos os relacionais, nós temos o maior, maior igual, menor, menor igual, identicamente igual e o diferente. Muito cuidado aqui com o igual para não confundir com atribuição. A atribuição é só um único igual e o diferente é a exclamação igual. Temos também os lógicos. Os operadores que nós temos é o i, o ou exclusivo e o não. Vamos lá entender o i. O i será verdade quando os dois valores forem verdades. Por exemplo, aqui L1 e L2. Então, vai ser verdade quando obrigatoriamente L1 e L2 forem verdades. Quando pelo menos um dos dois for falso, o resultado será falso. O ou vai ser verdade quando pelo menos um deles for verdade. Certo? Ou seja, ele só será falso quando ambos forem falsos. Nós temos o ou exclusivo, como o nome diz, exclusividade. Então, se um é verdadeiro, o outro tem que ser falso para poder dar verdadeiro. Se um é falso, o outro será verdadeiro para poder dar verdadeiro. Ou seja, eles são diferentes. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Se os dois forem iguais, falso, falso ou verdadeiro, verdadeiro, resultará em falsidade. Também nós temos o não. O não é a negação, é a inversão. A negação do falso é o verdadeiro, a negação do verdadeiro é o falso. Também temos que avaliar os nossos programas e saber se eles estão executando de acordo com o nosso entendimento, né? Aquilo que nós programamos realmente é o que está acontecendo dentro do nosso programa. Vamos fazer uma simulação utilizando aqui o chinês. O chinês é só uma tabelinha que contém as variáveis que estão sendo utilizadas naquele momento. Então, eu tenho esse trecho de códigozinho aqui. Vou utilizar um chinês para poder simular a manipulação desses valores. Vamos lá. Então, eu tenho aqui nesse trecho de código as variáveis A, B, C e D. Não mais nenhuma delas. Tem aqui A, B, C e D. Vamos lá. Ler A ou leia A. Bem, ou seja, o usuário vai ter que informar algum dado qualquer que seja. Então, como é o usuário, eu vou colocar aqui 2. Próximo comando, B recebe A dividido por 2. Então, quem é A?
é 2. 2 dividido por 2 dá 1. C recebe B mais A. Quem é B? 1 mais A, 2. Então, C recebe 3. D é a multiplicação de C por D mais B. Então, como aqui tem parênteses, eu vou executar primeiramente esse daqui, C mais B. C mais B dá 4. 4 vezes C, 4 vezes 3 dá 12. A recebe 15. Veja, pessoal, a variável não tem o valor 2 e o valor 15, não. Só tem o valor 15, cortado, né? Mas por que é bom deixar? Para você ter o histórico do que aconteceu com a variável. Próximo comando, B recebe 3 menos D e D receberá A menos C. 15 menos C, 15 menos 3, que é 12. Finalizou o programa, quando for executado, escreva A, B, C, D, será impresso 15 menos 9, 3, 12. Bem, pessoal, então eu vou encerrar agora a parte teórica e na próxima aula nós continuaremos para resolver alguns exercícios, ok? Então, forte abraço, até mais, voltamos na próxima aula. Tchau, tchau.